Ora bem, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos começar os nossos trabalhos, reiniciar, na verdade. Nesta fase estamos exatamente numa audição da Administração do Metropolitano de Lisboa sobre a nova linha Violeta. E temos connosco exatamente a Administração, o Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, a Sra. Engenheira Cristina Vaz Tomé, Senhora Presidente. Muito bem-vinda. E o Dr. Pedro Folgado, que é o Vice-Presidente do Conselho de Administração, e à minha esquerda o Dr. Ricardo Machado, que é o Diretor de Coordenação de Empreendimentos. Portanto, é assim, inicia o Chega, são 6 minutos que têm disponíveis. Eu não sei se... Quem é a Sra. Deputada Marta? Não sei se quer levantar e ir para ali ou se quer o microfone. Como é que... não, a intervenção é sua. Paulo, há microfone portátil? Pronto, basta um. Vai aqui? Pronto, está bem. Então, fica ao critério dos senhores deputados, ok? Sra. Deputada Marta Silva do Chega, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sra. Engenheira Cristina Vaz Tomé, seja muito bem-vinda. E discutimos aqui hoje um retrato fiel daquilo que se transformou a gestão das infraestruturas públicas em Portugal. Cara, atrasada, opaca e cada vez mais dependente de interesses externos. E estamos aqui precisamente por causa da chamada linha Violeta, que já nasce marcada por 3 pontos críticos. O primeiro, falhanço financeiro, um concurso deserto, porque o Estado não soube estimar custos, depois um segundo concurso inflacionado em centenas de milhões, portanto, significa que não houve aqui, pelo menos, um planeamento sério e tem havido apenas improviso pago pelos contribuintes. E por isso a primeira pergunta é simples: quem é que falhou nesta estimativa inicial desta obra e quem é que responde por o Estado ter lançado um concurso irrealista e depois regressado com valores muito superiores? O segundo falhanço, a derrapagem temporal crónica. Uma obra anunciada como estruturante, que aponta já para 2029, ou seja, isto em Portugal as infraestruturas não se constroem, arrastam-se. E aqui a pergunta também é muito direta. 2029 é uma data séria? É tecnicamente credível ou é apenas mais uma data política para apresentação pública destinada a ser revista quando a realidade bater à porta? E, por fim, o terceiro falhanço e o mais grave, uma suspeita de distorção do mercado com a intervenção de um Estado estrangeiro. Foi por isto que o Grupo Parlamentar do Chega requeriu esta audição para esclarecer a investigação aprofundada da Comissão Europeia sobre uma eventual existência de subvenções estrangeiras suscetíveis de terem falseado a concorrência no concurso da linha Violeta. E é isto que consta expressamente no nosso requerimento: apurar impactos no concurso, clarificar responsabilidades e discutir salvaguardas para proteger o interesse público, a transparência e a concorrência leal. Estamos, portanto, a falar da possível utilização de financiamento estatal chinês para obter vantagem num concurso público em Portugal. E isto traz consigo uma suspeita gravíssima sobre a integridade do procedimento. E por isso, Sra. Presidente, responda, se conseguir, sem rodeios, o Metropolitano de Lisboa sabia ou não sabia da participação da Tangshan no consórcio em causa, no momento em que a proposta foi avaliada? E mais, que diligências concretas fez o Metropolitano para despistar a existência de subvenções estrangeiras suscetíveis de falsear a concorrência? Que verificações fez? Que alertas pediu? Que mecanismos de controle acionou? Porque aqui só há uma de duas hipóteses e são ambas graves. Ou não se verificaram e isso é negligência, ou se verificaram e não impediram que o concurso chegasse a este ponto, também é negligência. Entretanto, o Metropolitano de Lisboa continua a querer vender expansão como visão estratégica, quando aquilo que os utentes conhecem no dia-a-dia são falhas, perturbações, problemas operacionais e perda de confiança no serviço em geral. E isto leva a uma pergunta de fundo: como é que quer um metropolitano expandir um sistema que ainda não demonstrou conseguir gerir,
com qualidade e fiabilidade, ou seja, não gere bem a rede que já tem e mesmo assim pretende expandi-la. Onde é que está o plano sério de recuperação da operação, da manutenção e da confiança dos utentes? Senhora Presidente, há ainda um outro ponto político que não podemos ignorar. Chega à presidência do Metropolitano depois de uma passagem pela área da saúde, que ficou politicamente marcada por um caso gravíssimo de falência operacional do Estado, por isso a senhora engenheira não entra neste cargo com direito à confiança cega. Entra, e sim, com um dever reforçado de demonstrar competência, antecipação de risco e autoridade de gestão. E por isso termino com duas perguntas finais, muito concretas. Se Bruxelas concluir que houve vantagem indevida, o Metropolitano defenderá a suspensão ou anulação da adjudicação, sim ou não? E a segunda, está disponível para tornar públicos os procedimentos internos de avaliação e controle que sustentam este concurso. Muito obrigada. Senhora Deputada, então agora para responder a Senhora Presidente do Conselho de Administração, dispõe de 6 minutos, faz favor, Senhora Engenheira Cristina Vaz Tomé. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados aqui presentes e respondendo às questões que a Sra. Deputada Marta Silva coloca, de facto, o metro funciona todos os dias, 365 dias por ano, transporta cerca de 170 milhões de habitantes, portanto, é considerado um transporte fiável ainda e será sempre. Portanto, é considerado o transporte urbano de excelência da cidade de Lisboa. Relativamente à linha violeta, de facto, quando o júri do concurso apresenta ao Conselho de Administração o relatório preliminar das propostas que foram avaliadas, daquela que reunia as condições e as outras dois agrupamentos que não cumpriam com os requisitos do concurso, o Metropolitano de Lisboa tem, nesse mesmo dia, que é o dia 10 de setembro, conhecimento que deveria ter cumprido com o normativo da Comissão Europeia, o regulamento, que é o regulamento número 2022-2560, relativo a subvenções estrangeiras que distorcem o mercado interno. E, portanto, nesse mesmo dia, o júri, via plataforma da Vortal, portanto, a plataforma que é usada para a troca de comunicações entre os candidatos ou as entidades que se propõem a concurso e a empresa, submete essa obrigação de todos os concorrentes apresentarem ou a notificação de que receberam, porque acertaram um concurso acima de 250 milhões de euros, ou a notificação de que receberam contribuições estrangeiras, tal como definido no regulamento, que é acima de 4 milhões de euros nos últimos 3 anos, ou então uma declaração em que terão recebido, mas já ultrapassou o critério dos 4 anos, foi há mais de 4 anos, foi há mais de 3 anos e que foi o valor acima dos 4 milhões de euros. Portanto, e o Metropolitano de Lisboa informa também nessa altura a Comissão Europeia de que não tinha incluído o anúncio do procedimento dessa necessidade naquilo que foram os concursos lançados. Mas ainda assim fez o que cumpriu a legislação e, portanto, esse processo foi avaliado. Portanto, a 6 de outubro são submetidas as declarações dos agrupamentos, a 8 de outubro as declarações submetidas pelo Metropolitano à Comissão Europeia e só a 4 de novembro é que a Comissão Europeia notifica o Metropolitano de Lisboa de que decidiu dar início a uma investigação aprofundada do processo da linha violeta. Esse processo está a decorrer. O Metropolitano, sobre essa matéria, não é entidade visada, nem sequer pode proativamente contactar a Comissão Europeia para prestar qualquer tipo de informação ou outro tipo de dados que possam eventualmente ser solicitados pela Comissão Europeia. Portanto, é um processo que tem que ser a Comissão Europeia a solicitar ao Metropolitano de Lisboa a informação que ainda necessita para a investigação que está a desenrolar. Portanto, nós somos uma parte completamente alheia a este processo que está a decorrer. Sobre a questão se o Metropolitano sabia ou não sabia, portanto, o Metropolitano não sabia, é informado
solicita aos concorrentes e o processo inicia-se porque há, de facto, aqui uma suspeita identificada pela Comissão Europeia de que pode haver uma eventual subvenção do Estado a uma empresa subcontratada pelo consórcio. Não é o consórcio, mas é uma empresa subcontratada pelo consórcio. Terminou? Muito bem. Então vamos avançar com o PSD, a deputada Margarida Saavedra. Faz favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores, muito obrigada. Eu gostaria de começar a minha intervenção por uma coisa que me marcou um bocado na última legislatura, que foi uma proposta que veio aqui, aprovada pela esquerda, em que propunha a alteração da saída do metropolitano na zona do Jardim da Parada. Diziam que era um crime, que era uma coisa inadmissível sob o ponto de vista urbanístico e que, portanto, sugeriam à administração do metropolitano e à Câmara de Lisboa que alterasse, que fizessem essa alteração. Eu fiquei particularmente surpreendida porque naquela altura em que foi discutido o traçado do metropolitano, eu era deputada municipal e essa proposta foi o próprio PSD que a propôs e que foi chumbada com a própria esquerda que estava na Câmara. Portanto, uns anos depois, a esquerda apareceu a retomar a nossa proposta, ofendida pela nossa decisão, que não foi nossa, que foi deles na Câmara. E, portanto, propondo que o metropolitano, que já estava em concurso e que as obras já estavam em concurso, fossem alteradas numa altura destas, apesar da ab início não terem. O que é que isto significa? Porquê é que eu trago isto aqui? Porque muitas vezes os erros que são cometidos a montante não são assumidos a paternidade daqueles que o fazem. Muitas vezes é quem apanha as obras a meio e as empreitadas a meio e quem tem a obrigação de as fazer, que muitas vezes assume as culpas de terceiros e de quartos. E parece-me que nesta altura, e face às últimas intervenções, a senhora Presidente, este Conselho entrou há pouco tempo, e parece muito claro que explica uma coisa, antes do mais, é o estado em que encontrou a situação do metropolitano. Porque, evidentemente, que quem chega, de repente, eu não falo das questões de caráter, porque isso eu abstenho de comentar, mas a verdade é que teve uma pesada herança. E a senhora Presidente está aqui a responder por erros e omissões de outrem. E eu gostaria que explicasse exatamente em que estado é que encontrou o metropolitano de Lisboa e, sobretudo, que se me sabia explicar a enorme perplexidade por estar a haver uma investigação em que o investigado não é ouvido diretamente, nem é parte. Isto em tribunais, normalmente, quando existe um julgamento, uma das partes está lá e é ouvida, e não inquirida, porque a própria inquirição, evidentemente que é subjetiva e é parcial, e pode haver situações em que seja necessário esclarecer. Eu não percebi muito bem essa sua parte, mas fiquei surpreendida porque me pareceu que o metropolitano não está, pura e simplesmente, a ser ouvido na Comissão Europeia. É isso? É apenas respondido a perguntas? Eu gostava que me explicasse isso. Também explicar que se tem ou se prevê alguma alternativa a esta situação, caso essa venha a considerar procedente. E também lhe queria dizer que esperamos que o metropolitano funcione melhor, não obstante notar que quando o metropolitano falha, a cidade falha e o país falha. E é verdade que com as falhas todas o metropolitano existe. E só quem não existe e quem não faz as coisas é que não tem falhas. Sabe, em teoria ninguém tem falhas. Na prática todos nós falhamos. Muito obrigada. Estão colocadas as questões, senhora deputada. E agora vamos ouvir as respostas. Senhora engenheira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, é verdade, o metro não é questionado pela Comissão Europeia. Aliás, foi apenas uma vez, porque o consórcio liderado pela Mota-Engil apresentou uma proposta à Comissão Europeia no sentido de substituir a CRRC por outra entidade que pudesse fazer face àquilo que são os requisitos do contrato. E questionou-nos, a nós, sobre se teríamos sido contactados ou se tínhamos sido informados. E nós dissemos, sim senhor, fomos informados. Não nos pronunciamos, porque nem o Conselho de Administração tem que se pronunciar, há um júri do concurso, e esse júri que terá que se pronunciar apenas e só depois da decisão da Comissão Europeia. Portanto, com base nessa informação, depois a Mota-Engil publicou no Vortal a dizer que estava a equacionar uma solução de substituição da CRRC por outro eventual fornecedor que cumprisse com aquilo que eram os requisitos do contrato. Relativamente à questão do Metro de Lisboa e a pergunta que a senhora deputada faz sobre o que é que nós, o Conselho de Administração, aqui presente também o senhor Vice-Presidente, o que é que nós encontramos no Metro. De facto, nós encontramos no Metro
Uma empresa com grandes oportunidades de expansão, portanto, projetos de expansão, a ligação da linha verde com a linha amarela, a chamada linha circular, uma expansão de linha vermelha até Alcântara, e esta linha violeta que liga concelhos de Odivelas, Loures e... Odivelas, Loures e Loures, sim, Odivela e Loures, sim, exatamente. Que é uma linha extremamente importante para tirar pressão em termos automobilísticas de entrada em Lisboa. A verdade é que, por exemplo, no caso da linha circular, o atraso da inauguração dessa obra é um atraso de 3 anos e 3 meses, portanto, isto já devia ter sido inaugurado em dezembro de 2023, e fizemos aqui um conjunto de esforços, este novo Conselho de Administração, para resolver problemas que existiam desde 2024, por exemplo, o fecho do lote 1, isto é um bocadinho técnico, mas a obra da linha circular foi dividida em 4 partes, e a primeira parte, que terminou alguns em setembro de 2024, ainda não tinha sido fechado a conta, não foi pago ao empreiteiro e, portanto, tudo isto cria crispações e más vontades do empreiteiro com a empresa. No caso da linha vermelha, e, portanto, nós, relativamente à linha circular, estamos a fazer o esforço e encetámos um diálogo bastante produtivo com os empreiteiros que têm esta obra, portanto, a Motengil e com a Zagop, no sentido de garantir que no primeiro trimestre de 2027 a linha circular é inaugurada. Não é entregue a obra pelo empreiteiro, é inaugurada. Relativamente à linha vermelha, o atraso é 2 anos e 9 meses, mas relativamente à linha vermelha houve um contrato que foi assinado em 2025, entre março e abril de 2025, e ainda não foi feita a consignação linha vermelha. Como sabem os senhores deputados, nós perdemos o PRR, tanto para a linha vermelha como para a linha circular, portanto era informação que já existia na empresa há alguns meses atrás. Estamos a trabalhar com o Governo e também com outras entidades, nomeadamente o Banco Europeu do Investimento, para conseguirmos levantar financiamento para que a consignação se consiga fazer. É a nossa ambição ainda este primeiro semestre, para ver se a obra arranca, porque de facto é uma obra muito importante para a cidade de Lisboa, um eixo que neste momento não está servido, ou só está servida pela Carris, e portanto tem pouca oferta em termos de transporte público, e portanto fazer o eixo entre São Sebastião e Alcântara. E é isto, tem sido este o nosso esforço bastante grande, também a questão da pacificação da empresa junto dos sindicatos, e portanto temos feito aqui um trabalho, resolver mesmo questões que estavam a pôr em causa o avanço destas obras, que são muito importantes, a questão da pacificação e uma resolução de um problema que todos os dias nós sentimos e que estamos a trabalhar com as equipas e que foram criadas grupos de ação no terreno para resolver o problema das escadas rolantes e dos elevadores, que de facto é um tema crónico na cidade de Lisboa. Eu falo a título pessoal que eu ando de metro e, portanto, antes de ir para o metro já andava de metro e, portanto, é algo que levo pessoalmente dentro do metro a equipa para resolvermos de uma vez por toda, ou irmos resolvendo, não é? Porque há muito equipamento que é obsoleto e, portanto, há equipamento que vamos ter que substituir as escadas, efetivamente, mas enquanto não substitui, fazer uma manutenção muito mais apertada para um bom serviço à cidade de Lisboa. Vamos agora ouvir o Partido Socialista, o Sr. Deputado Frederico Francisco. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros do Conselho de Administração da Metro de Lisboa. E esta discussão, peço desculpa, esta discussão em torno da contratação da linha violeta, quer dizer, à partida parecia-me uma discussão um pouco estéril, mas depois aqui ao longo da audição, e não sendo o primeiro a falar, surgem sempre alguns temas que merecem comentar. Em primeiro lugar, a Sra. Presidente, na sua primeira intervenção, referiu os cerca de 170 milhões de passageiros que o metro transporta todos os anos e falou que o metro continua a ser tido pelos passageiros como um meio de transporte fiável e como um meio de transporte por excelência da cidade de Lisboa. Eu não sei se isso continua a ser inteiramente verdade,
porque o metro de Lisboa, eu estava a olhar aqui para as estatísticas que eu vou reunindo, o metro de Lisboa é a única das grandes empresas de transporte em Portugal que ainda não recuperou o número de passageiros que transportava antes da pandemia. Eu tinha dados até 2024 e, entretanto, encontrei uma notícia que no ano 2025 o número de passageiros transportados pelo metro diminuiu. E, portanto, numa situação em que a CP bate recordes de passageiros transportados ano após ano, em que a Carris bate recordes de passageiros transportados ano após ano, em que o tráfego nas autoestradas aumenta ano após ano, o metro do Porto bate recordes ano após ano, o metro de Lisboa parece estar em contraciclo e, portanto, eu gostava de perceber da vossa parte se existe algum diagnóstico sobre as causas disto, porque é que o metro de Lisboa perde passageiros quando a procura de transporte e todos os outros operadores de transporte crescem. Em segundo lugar, relativo ao problema das escadas rolantes e elevadores, é um problema que é muito visível para todas as pessoas que andam de metro e gostava de questionar como é que é feita atualmente a manutenção, se ela é externalizada, se têm contratos permanentes, se fazem um contrato cada vez que avaria e se já colocaram, por exemplo, a hipótese de internalizar a manutenção. Dadas as dezenas e dezenas de equipamentos que o metro tem que tratar, parece-me ser uma necessidade de manutenção permanente, equivalente à da manutenção do material circulante, que no metro de Lisboa está internalizada. Mas depois, a intervenção da Sra. Deputada Margarida Saavedra foi muito na direção da pesada herança e daquilo que receberam da administração anterior e dos governos anteriores. E isto até me permite aqui criticar decisões que foram tomadas pelo PS. Não tenho problema nenhum em achar que todas as ideias que surgem, todo o debate à volta da estação do metro de Campo de Ourique é um perfeito disparate. E na altura que isto foi discutido aqui, quando perguntaram a opinião, eu dei-a, é mais um exemplo a somar ao da Costa da Caparica, a somar ao encurtamento da linha violeta entre Loures e o Infantado, daquilo que eu considero uma perfeita anomalia, que são pessoas em Portugal, em Lisboa, que pedem menos metro. Pronto, é tão simples como isso. É óbvio que o Jardim da Parada é o sítio óbvio para ter uma estação de metro em Campo de Ourique. Pronto, e também, nesse sentido, e falando do prolongamento da linha vermelha até Alcântara, eu tenho 5 minutos, não é? A senhora Presidente confirmou aqui um pedaço de informação que eu acho que é muito relevante, que é a consignação da obra neste momento ainda não aconteceu, porque o Governo ainda não encontrou fonte de financiamento alternativa face ao PRE. Portanto, é disso que está dependente a consignação da obra. Relativamente à linha violeta, à ligação de metro Odivelas e Loures, eu aqui também estou muito à vontade, porque eu sempre fui crítico desta opção de fazer a ligação em metro ligeiro a Odivelas e Loures. Eu sempre defendi que a ligação de metro aos municípios de Odivelas e Loures devia ter sido feita através do prolongamento da linha amarela, com a bifurcação indo um ramo na direção de Loures e outro ramo na direção do Hospital Beatriz Ângela e Odivelas, e independentemente disto ter sido uma decisão tomada por um governo do PS, eu tinha esta opinião na altura, continuo a tê-la agora, porque o efeito prático disto é que um passageiro que venha de Loures para Entre Campos vai ter que fazer 2 transbordos para chegar até Entre Campos. Isto significa, na prática, que a linha violeta vai servir pouco as pessoas que vêm para Lisboa, que vão acabar a vida automóvel na mesma, e vai ter principalmente uma função de transporte local. Isto é algo que eu digo por intuição, digo também como utilizador experiente de transportes públicos, acho que foi um erro. Agora, a decisão está tomada. Estando a decisão tomada, eu também não sou adepto de estar sempre e constantemente a reavaliar as decisões, portanto, é para ir em frente, não vamos perder tempo. Agora, este concurso aqui, e a Sra. Deputada Margarida Saavedra também realçava as dificuldades, não se referiu especificamente a este concurso, mas quer dizer, este concurso aqui que está, já foi lançado pelo atual Governo, sob a atual tutela, em abril ou março de 2025, na sequência de um concurso anterior que tinha ficado deserto. O que foi feito simplesmente, e corrijam-me se eu estiver errado, foi um aumento de valor, mas o modelo do concurso não foi significativamente alterado. Portanto, se houvesse alguma coisa de errado com o modelo de concurso, se tivesse encontrado alguma coisa de errado com o modelo de concurso que foi escolhido, eu presumo que o tivessem alterado. Muito obrigado. Senhora Presidente do Metro, para responder, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos em funções há 3 meses. E, de facto, a manutenção das escadas rolantes e dos elevadores, que eu já tinha referido na minha intervenção anterior, é bastante crítica. Só para lhe dar aqui uns números, fazendo uma análise que nós fizemos para perceber como é que tem sido a evolução,
Em 2019, a taxa de avaria das escadas rolantes e elevadores era semelhante, 4%. Em 2024, andava à volta de 14% para as escadas rolantes e 24% para os elevadores. Portanto, tiveram 5 anos a ver o aumento das taxas de avaria aumentar e ninguém fez nada. Pronto. O que é que nós percebemos? Percebemos que, quando chegámos, que, de facto, o tipo de contratos, podemos discutir a internalização versus externalização, já fiz isso noutras empresas, umas vezes funciona, outras vezes não funciona, portanto, pode haver até modelos mix, pode acontecer tudo. A verdade é que o tipo de contratos não penalizava o fornecedor, não tinha níveis de serviço, ou seja, o fornecedor recuperava a avaria, se no dia seguinte avariava, não era penalizado porque a reparação não durou 1 mês, 2 meses, 1 ano. Portanto, isso não existia. Também não existia um diálogo entre as áreas que compram e a área que mantém. Ou seja, quem compra vai ao mercado com determinado tipo de objetivos, pressupostos, que depois, muitas das vezes pelo preço, mais barato, e que cumpre, é uma escada rolante ou elevador, mas depois quem tem que manter as equipas internas que fazem parte dessa manutenção, não é tudo externalizado, não tinha havido aqui um diálogo para perceber se, aquela era a melhor solução que se adequava aos objetivos do metro, se tinham capacidade para fazer manutenção, que outro tipo, se tinham peças subexcelentes ou se no contrato da compra havia uma previsão de peças subexcelentes. Nós, num contrato, quando chegámos, nós revogámos esse contrato, lançámos, é um processo que está em curso, de que a compra tem que vir associada à manutenção, precisamente para garantir que há aqui um compromisso entre quem vende e aquilo que é a especificação do que é que vai ser comprado com a capacidade que as equipas internas e externas têm para manter. Portanto, foi a situação mais ou menos que nós encontramos. Sobre a linha vermelha, de facto, nós não estamos à espera do Governo, nós estamos a trabalhar, e o que eu disse foi que, e com o Governo também, nós tivemos reuniões com o BEI, com o Banco de Fomento. A verdade é que, se calhar, quando este projeto foi lançado, houve aqui um certo entusiasmo de que isto, se calhar, conseguia-se fazer com financiamento PRR. Obras do metro não demoram 4 anos. Podem demorar 5, 6, 7 anos. A média da empresa normalmente são 7 anos. Provavelmente houve aqui um otimismo muito grande relativamente a tentar fazer uma obra que, à partida, as equipas do metro sabiam que não iam conseguir fazer isto em 4, 5 anos. Porque muitas vezes há achados arqueológicos que são encontrados, como aconteceu na linha circular. Portanto, há um conjunto de outros fatores externos que têm influência naquilo que é o planeamento da obra. Portanto, a questão de facto foi essa. E nós, o Metro de Lisboa, não faz projetos, nem se lança para este tipo de empreitadas com base em achismos ou porque eu ando de metro e acho isto e o outro anda de autocarro e acha outra coisa qualquer. Não, são estudos que são feitos com equipas internas e, quando há necessidade, externaliza-se, para fundamentar uma decisão do Governo, de utilização do dinheiro que é de todos nós. Estamos a falar de dinheiro dos impostos dos portugueses. Portanto, não há achismo, há efetivamente estudos sustentados, e, portanto, se o Sr. Deputado fizer questão, nós podemos fazer chegar a esses estudos, que suportam uma decisão ao nível de um Conselho de Administração ou ao nível do membro do Governo. Quanto à diminuição de passageiros, infelizmente isso também está a acontecer na Carris. Okay? E nós temos esse diálogo entre nós, que temos a estudar, a perceber o teletrabalho, há aqui um conjunto de fatores que levam a que, de facto, nós ainda não tivéssemos recuperado os valores de 2019, também não lhe garanto que, se calhar, vamos conseguir recuperar os valores de 2019. A Carris também tem esse problema. A CP não tinha uma coisa que era não tinha acessos, portanto, não controlávamos o número de passageiros que circulavam na CP. Portanto, neste momento, há estações que começam a ter controle de acessos, logo eu consigo controlar que passam X passageiros naquele comboio ou que entram naquele comboio. E, portanto, basicamente, é esta a realidade que todos nós vivemos. Vamos agora ouvir a Iniciativa Liberal. A senhora deputada Angélica da Teresa está a preparar-se e já está preparada. Então, senhora deputada, faz favor. Desculpa, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores representantes do Metro de Lisboa e, se calhar, um dos problemas do Metro de Lisboa é a falta de representatividade, inclusive, do autarca da Câmara Municipal de Lisboa no metro, porque temos uma empresa do Estado Central que esventra
a cidade de Lisboa e, efetivamente, o autarca da capital do país não tem outra forma de intervir. E aqui, ao contrário daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, em Lisboa não conheço ninguém que não queira o metro. As pessoas querem o metro. Agora, têm o direito a contestar determinado traçado, principalmente quando temos traçados que perfuram um jardim, que é o único jardim de uma freguesia, e em que houve várias discussões públicas em que as pessoas participaram e até sugeriram outros espaços vazios que não teriam o impacto da destruição do Jardim da Parada e, portanto, isto não tem nada a ver com não querer metro, muito pelo contrário, é uma freguesia que quer muito metro, assim como também há contestação em que o metro vá furar a muralha do Livramento, quando a anterior administração do metro dizia, bem, mas a maior parte das pessoas nem conhece a muralha e, portanto, paciência. Não, acho que não me parece que seja forma também de preservar o património, assim como também não sabem explicar como é que o metro passa junto a um órgão de soberania, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e foram colocadas várias perguntas, nomeadamente no que diz respeito à trepidação do edificado, e isso também não foi respondido, e portanto é normal que as pessoas fiquem com dúvidas, para além de ser também normal que os moradores e os autarcas, ao ver uma freguesia, que é a freguesia de Alcântara, mais uma vez ventrada por um viaduto que vá passar, se questionem, mas não há outra forma do metro chegar a Alcântara que não seja a criação de mais um viaduto que vai tornar esta freguesia, quer dizer, completamente irreconhecível, para além de todas as infraestruturas que já suporta. E, portanto, isto não tem nada a ver com a questão de não querer metro. Para além do mais, relativamente à linha violeta, eu subscrevo a intervenção que o senhor deputado do Partido Socialista teve. Quando nós queremos metro e aquilo que vamos ter é, ao fazer um equilíbrio entre viatura própria e o metro, e vemos que a viatura própria vai acabar por ser muito mais rápida e muito mais fiável do que o uso do metro, é óbvio que nós não estamos a fazer um bom trabalho, porque o tema dos transportes públicos devem ser fiáveis para que as pessoas deixem o automóvel em casa. E muitas vezes há decisões políticas, enfim, que eu até considero que deviam ser técnicas, a serem tomadas e que parece que de técnico não tem absolutamente nada. Inclusive, falou da Carris, e muito bem, que é, as pessoas optam menos pela Carris porque a Carris não, ou está a ser cada vez menos fiável, e as pessoas, ao fazerem a equiparação entre o tempo que demoram em andar de autocarro e fazer um percurso e mesmo com o pico de trânsito, ao saber que o carro vai ser mais rápido, obviamente que se calhar as pessoas tendo essa capacidade financeira, ainda optam pelo carro. E, portanto, o transporte público deveria ter e garantir essa fiabilidade e aquilo que nós notamos, nomeadamente na cidade de Lisboa, é que o metro tem vindo a perder isso. Devia ser um transporte público de eleição porque efetivamente consegue furar o maior inimigo que qualquer um que se pretenda mover tem, que é o trânsito. O metro é completamente incontornável e, de facto, não tem, está a perder essas características porque está com tempos de passagem ainda, enfim, acho que numa capital europeia não é aceitável. Eu sou usuária e no outro dia tinha um tempo de espera de 18 minutos às 6h30 da tarde. Tem que terminar, Sr. Deputado. Poucas carruagens e, como dizem muito bem, o metro de Lisboa teve esta particularidade até de criar uma aplicação que nos diz quais são os elevadores e as escadas rolantes que não estão a funcionar para nós podermos evitar. E isto é algo que não deveria acontecer. Elas, por norma, devem estar a funcionar e não o contrário. Obrigada. Para responder agora, a Sra. Presidente do Metro, faz favor, Sra. Engenheira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à última questão, à penúltima questão da deputada Angélica de Teresa, nós, quando chegámos ao metro, fomos confrontados com uma situação que tem a ver com a regularidade do metro e os tempos de espera que não são aceitáveis.
E para quem tem a ideia do metro, que era 3 em 3 minutos, de repente ter 10, 7, 8 e desaparece o tempo de espera, de facto, isso está identificado. Isto tem a ver com uma circunstância que nos ultrapassa, quando chegamos lá. De facto, a manutenção não foi feita no tempo devido, quer dizer, não põe em causa a segurança dos passageiros, é importante dizer isto. Mas há manutenção mais de longo prazo que foi concentrada num determinado período de tempo, o que leva a que haja várias supressões de comboios, especialmente nas horas de ponta. Nós estimamos que essa situação já esteja mais regularizada a partir de maio deste ano. E, portanto, isso fará com que, de facto, a frequência dos comboios volte a aumentar e que se reduza o tempo de espera entre os comboios. Portanto, era só esta nota que eu queria dar sobre as questões dos atrasos nos comboios. Senhor deputado Jorge Pinto, livre, faz favor. Dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento também os representantes da administração da Metro. E como os grupos parlamentares antes de mim fugiram um bocadinho também ao âmbito desta audição, eu vou insistir em alguns dos pontos. E não querendo acusar a Sra. Administradora de excesso de otimismo, tendo-se comprometido com esta data de final do ano, nós cá estaremos para, em janeiro de 27, então, ver se não houve também da parte desta administração o excesso de otimismo que identificou nas administrações anteriores. E eu espero que não, porque também eu sou utilizador recorrente do metro, pelo menos desde que aqui vivo em Lisboa enquanto deputado, e não raras vezes atrasos acima de 10 minutos são a realidade. E tendo eu utilizado o metro na cidade do Porto muitas vezes, que é diferente com toda a redundância que tem de linhas e afins, as diferenças são tremendas. Tremendas em termos de tempos de espera, mas depois também tremendas no que diz respeito às infraestruturas que também já aqui foram referidas. E eu acho que o exemplo cabal é o que a deputada Angélica Teresa acabou de dizer. Termos de ter uma aplicação que nos diz quais as escadas rolantes e os elevadores que estão avariados, vamos lá ver, faltam quase palavras para descrever isto. E eu, enquanto utilizador diário, com um filho bebé e um carrinho, esta semana fui surpreendido, porque é a palavra, com os 2 elevadores na estação mais próxima da minha casa que estavam a funcionar, coisa que não acontecia há meses. Por outro lado, não fui surpreendido quando, ainda hoje de manhã, cheguei à estação do Cais de Sodré, certamente as mais utilizadas, e o elevador continuava avariado. E reparei ao sair que alguém tinha feito uma pichagem ao lado há quase um ano. Portanto, uma das principais estações do país está há quase um ano sem elevador, com tudo o que isso acarreta ao nível de segurança, não só para aqueles como eu vão com um carrinho de bebê, mas para as pessoas mais velhas ou pessoas com problemas de mobilidade. Portanto, também aí eu gostaria que o otimismo que aqui demonstrou se tornasse realidade, porque é insustentável uma capital europeia, uma cidade, até pelos números que aqui trouxe, com tantos utilizadores do metro, continuar com estes problemas. Depois também questionar em relação à linha circular, até porque reparei, por curiosidade, por coincidência, hoje de manhã, o prazo que estava lá fixado aqui bem perto da Assembleia, o primeiro trimestre de 2027 para a sua abertura. Portanto, os 3 anos e qualquer coisa para lá do prazo inicial, o tal otimismo desmesurado que referiu. E eu gostaria também de ouvir da sua parte se confirma este prazo ou se acha que, uma vez mais, podemos estar a ser demasiado otimistas no que diz respeito à abertura da linha circular e das 2 estações aqui bem perto da Assembleia da República. E, por fim, em 30 segundos, aquilo que é o âmbito principal desta audição. Disse que da parte da Comissão Europeia não houve propriamente um contacto, não sei as palavras ao certo, também não quero retirar do contexto do que disse, mas que não houve essa iniciativa. A minha pergunta é se da parte da administração, desde logo da parte da Sra. Administradora, nestes 3 meses que está no cargo, já houve essa proatividade de contactar a própria Comissão Europeia e perceber que tipo de impactos é que podem estar na linha de decisões no que diz respeito a este projeto do metro. Pode haver atraso, pode haver um cancelamento, pode haver alguma multa, portanto, perceber também da parte da metro, que tipo de iniciativa, que tipo de proatividade é que já tem acontecido para que não sejamos surpreendidos com este risco, que não sei até que ponto considera real ou não, mas de haver uma anulação de concurso, porque é um risco que pelo menos está em cima da mesa. Muito obrigado. Para responder, então, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente.
A empresa, quando chegámos lá, tem elevadores que não funcionam há 4 anos. Portanto, não é o que é grave, não é? Portanto, 4 anos e ninguém se questionou porque é que o elevador não funciona há 4 anos. Bom, sobre o novo prazo, fomos nós que colocámos esse prazo já, alguns em fevereiro ou finais de janeiro, porque de facto não fazia sentido estar lá 2023, a inauguração no cartaz que era 23, estamos em 26, portanto, vamos lá pôr prazos realistas. Nós não estamos a ser otimistas, nós estamos a trabalhar para que isso aconteça no primeiro trimestre, não é em janeiro, é primeiro trimestre de 2027. Portanto, pode ser alguns entre janeiro e daqui a um ano, até 30 de março, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Sobre a questão que coloca, não é suposto nós contactarmos a Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia está a desenvolver uma investigação, tem um prazo definido, são 110 dias, pediu-nos prorrogação do prazo, também está no direito da Comissão Europeia, mais 20 dias, por isso a pronúncia terá que ser dada até 13 de abril, que é a data que nós temos da Comissão Europeia. Contactou-nos 2 vezes, a primeira para informar que, de facto, perguntar-nos se o consórcio liderado pelo Mota-Engil nos tinha informado que iria tentar arranjar uma alternativa à CRRC, cumprindo os requisitos do contrato, e a segunda vez a solicitar a prorrogação do prazo por mais 20 dias. Sobre qual é o impacto que isto tem. Não houve, de facto, uma assinatura de um contrato, ainda. Portanto, neste momento os prazos não estão, não há um prazo que esteja a ser posto em causa, porque foi com base numa apresentação de um relatório preliminar ao então Conselho de Administração, por parte do júri do concurso, que fez uma ordenação dos candidatos do que estava mais bem posicionado para o menos bem posicionado, que no decurso dessa informação que foi colocada no Vortal, que houve uma solicitação por parte do MET, por indicação da Comissão Europeia, de que se tinha que cumprir o regulamento da Comissão Europeia relativamente à prestação de declarações ou notificações sobre subvenções do Estado neste processo. Portanto, como não houve nenhum contrato assinado, só haverá, e se essa for a decisão da Comissão Europeia no sentido de, sim senhora, avancem com este contrato, ou façam uma alteração, que nós não sabemos qual é, ou então vão ter que decidir se tem que ir para o outro candidato, e aí a prerrogativa não é do Conselho de Administração, é do júri do concurso, é decidir se avança nesse sentido, ou se deita abaixo este concurso todo e lança-se um novo concurso. Mas isso primeiro, precisamos da decisão da Comissão Europeia, e depois do júri do concurso sobre o que é que a empresa deverá fazer. Mas, de facto, neste momento não temos multas a pagar, não há qualquer impacto. Qual é o impacto que pode acontecer? Imaginemos que o cenário é, sim, mas aplique-se um remédio relativamente a este subcontratado do consórcio. É questionar, ou então é avance para o número 2 e o grupo e o concurso diz, sim senhor, avance para o número 2. É garantir que os preços que nos foram apresentados na data de abertura das propostas se mantêm passado este tempo todo. E, portanto, isso aí poderá haver um impacto e aí pode haver depois uma decisão do júri do concurso, sim senhor, então vamos lançar um novo concurso porque, se calhar, isto já está demasiado caro. Pronto. São estas as situações que nós identificamos como plausíveis, mas nós estamos como meros observadores do que é que a Comissão Europeia irá decidir e aguardar uma decisão da Comissão Europeia. Senhores deputadas, senhores deputados, registro para já uma inscrição para a segunda ronda. Pergunto se mais algum grupo se quer inscrever. Estou a dar a volta. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos. Faz favor. José Carlos Barbosa. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente do Metro, bem-vinda. Era até há pouco tempo nossa colega. Desejo-lhe um bom mandato, um excelente mandato. Nós temos sempre tendência a falar do passado e a acusar o passado e a levantar algumas suspeições. Mas, em relação ao concurso de material circulante, é importante ser aqui dito porque, às vezes, pode ser desconhecimento geral. A CRRC já vendeu comboios para a Metro do Porto, ou seja, já vendeu para Portugal. As pessoas têm a ideia peregrina que pode haver aqui algum problema no concurso, não é verdade. Mas a CRRC contratou uma empresa portuguesa, neste caso a CP, para lhe fazer manutenção. Ou
seja, a CRRC vende comboios à meta do Porto e depois a CRRC, que tem de manter os comboios durante 5 anos, contrata a CP, paga a CP, trabalhadores portugueses, para fazer isso. Ou seja, e depois o peso do material circulante neste concurso não é assim tão elevado quanto isso. E a diferença entre custos de material circulante de um... Eu não estou aqui como porta-voz da CRRC, é só para perceberem... Não parece, porque vocês gostam muito de levantar suspeições e é preciso analisar cada caso, o seu caso, porque cria-se aqui uma ideia, cria-se aqui uma ideia que o concurso pode ter, mas tratou-se de um concurso público internacional e pergunto-lhe, Sr. Presidente, se detectou alguma irregularidade no concurso e se já fez queixa ao Ministério Público. Pronto, se estão aqui incomodados com a minha questão, eu faço essa pergunta. E se verificou alguma irregularidade, faça o favor de fazer queixa. Depois a questão dos elevadores. Eu gosto muito desta posição até da Iniciativa Liberal, que é tudo outsourcing, mas o que é claro é que os elevadores estão no outsourcing e não funcionam. Se a manutenção tivesse em regime de outsourcing, também metade dos comboios estavam parados, nós sabemos disso. Por isso é hora de quem pensa, daquele pensamento liberal que entrega-se tudo a privados e resolve-se todos os problemas, começa a voltar atrás e, claro, que os elevadores já começam a saber que é uma área estratégica para a empresa. Se é uma área estratégica, a empresa tem de dominar essa área. Tem de fiscalizar os contratos, porque o elevador do shopping funciona sempre e deve estar num regime de contrato. Ou seja, não é culpa da Sra. Presidente, mas a forma como nós vemos a empresa, como gerimos a empresa, pode ser alterada. E se nós colocamos tudo em outsourcing, mas tivemos de voltar atrás, também voltamos. Eu também já tomei decisões de voltar atrás com regimes de outsourcing. Se não funciona, temos de voltar atrás e não temos problemas em falar nisso. Só para acabar. Em relação a uma eventual colocação de alguém da equipa do engenheiro Moedas na Câmara de Lisboa, eu acho que mais valia ele estar focado na Carris, porque nós já vimos os problemas que tivemos com a Carris, nomeadamente com os elevadores e com aquela manutenção rudimentar. Por isso acho que a empresa deve ter autonomia estratégica e deve responder ao Estado. Sr. Deputada Angélica da 13, da Iniciativa Liberal, faz favor. Presidente, peço desculpa, eu não sei se esta intervenção foi para algum vídeo do TikTok ou se foi tida com alguma... Está ligado? Ou se foi tida com alguma seriedade, mas só para dizer que qualquer ato de boa gestão, aquilo que implica é que há um fornecedor que é contratado, independentemente de ser outsourcing, outro modelo qualquer. Se cumpre aquilo que está contratualizado, muito bem. Se não cumpre, sai fora, lança-se outro concurso e vai-se buscar outras empresas. Portanto, isto não tem nada a ver com o bicho-papão, do liberalismo e do outsourcing, é única e exclusivamente boa gestão. E, portanto, queria repor aqui um bocadinho, a verdade dos factos, porque senão isto parece que andamos todos aqui para os vídeos do TikTok e há mais que fazer. Muito bem, Srs. Deputados, terminaram as questões da segunda ronda. Sra. Presidente do Metro, agora é o momento em que pode responder a alguma questão que esteja ainda por responder, nomeadamente estas últimas, e concluir esta audição para terminarmos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pegando no que o deputado José Carlos Barbosa disse, de facto, é o que nós estamos a fazer, nós estamos a mudar e, portanto, não hesitamos. Se achamos que a solução que está neste momento em vigor não resolve os problemas do metro, é isso que fazemos e, portanto, estamos cá para isto. Muito obrigada. Pronto, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, terminamos esta audição. Agradeço à Administração do Metro a sua disponibilidade e participação e informações que nos prestaram. E, Srs. Deputados, como são 4h25, vamos só recompor a mesa, nomeadamente despedirmos os nossos convidados e continuamos já de seguida com a reunião ordinária. Até já, então.